Em só 3 passos simples, você pode parar de se comparar com as pessoas. Dá só uma olhada. O novo filme do Pinóquio, que estreou recentemente na Netflix, nos ensina como lidar com 2 grandes dilemas do ser humano: a comparação com os outros e a passagem do tempo. E se você ocupa o seu tempo olhando para o lado e se perguntando como ou por que as pessoas aparentemente levam vidas melhores do que a sua, então Pinóquio pode te ajudar e muito a solucionar isso em 3 etapas. Bom, para quem não lembra, o filme conta a história do Gepeto, um marceneiro que, após perder o seu filho, entra num luto tão profundo que constrói um boneco de madeira para amenizar o seu vazio. Entretanto, essa marionete chamada Pinóquio ganha vida e passa os seus dias se esforçando para ocupar o lugar do falecido filho do Gepeto e fazê-lo feliz. Só que ao perceber que ele jamais vai ser uma criança comum e que a comparação só lhe faz mal, o Pinóquio começa a se dedicar a encontrar sua própria voz e qualidades para que dessa forma o Gepeto sinta orgulho de quem ele verdadeiramente é. E pessoal, por incrível que pareça, a melhor maneira de entender como se livrar do orgulho é percorrendo exatamente o mesmo caminho que o Pinóquio trilhou. Então vamos lá. Passo número 1. Descubra o que você quer. Percebam o seguinte, galera. A tendência de contrapor a nossa vida dos outros ocorre, na maioria das vezes, por uma insatisfação com a nossa situação atual, certo? Então, por exemplo, se eu acho que a minha vida não anda pra frente e eu vejo uma pessoa conquistando alguma coisa, eu me sinto mal. Se eu tô em casa e vejo que os meus amigos saíram, eu me sinto mal. Se eu tô sem grana e vejo alguém viajando, adivinhem só, eu também me sinto mal. Só que a parte curiosa é que essa comparação poderia ser facilmente evitada se você soubesse exatamente o que você quer. Opa, peraí, Patrick, eu não sei se eu tô entendendo direito. Como assim? Seguinte, lembrem-se que o ato de comparar geralmente faz com que você olhe para o que te falta e perceba como isso existe aparentemente em abundância no outro. E qual é o pulo do gato? Perceber que se você não sabe o que quer, então qualquer coisa que o outro faça, mesmo que não seja do seu interesse, vai gerar frustração. Entende? Ou seja, voltando ao exemplo anterior para ilustrar isso. De repente a sua vontade é só ficar em casa e assistir Netflix, mas como você não assume isso, quando você abre o Instagram e vê que tem gente saindo, você fica frustrado. Isso é a maior loucura, né? Então imaginem só quantas vezes nós já nos sentimos mal por coisas que nós nem sequer desejamos. E é justamente por isso que a primeira coisa que nós temos que fazer para frear drasticamente a comparação é saber exatamente o que a gente quer da vida. Então tira um tempo, se pergunte quais objetivos você quer alcançar, qual rumo você quer seguir, porque é aquela história, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Pessoal, é muito importante entender isso. Se você não decidir o seu objetivo agora, todo estímulo, por mais bobo que pareça, vai te desestabilizar. E como é que o Pinóquio aprendeu esse passo? Logo que ele ganhou vida, o seu pai falava muito do Carlo, que era o seu falecido filho, e sobre como ele era maravilhoso. Portanto, o Pinóquio começou a se comparar e nada do que ele fazia era suficiente. Afinal de contas, ele era um boneco de madeira, mal conhecia o mundo e não compartilhava dos gostos ou da personalidade do Carlo. E quando foi que isso tudo mudou? Quando o Pinóquio definiu o seu desejo mais profundo, que era se tornar um bom filho. Ele só queria que o Gepeto se orgulhasse dele. E para isso ele não precisava ser o Carlo, ou seja, não tinha por que se comparar. Então, beleza, agora que a gente já entendeu esse primeiro ponto, vamos adiante. Passo número 2. Encontre alegria no que você faz. Vem cá, você já deve ter reparado que a comparação mais dolorosa surge quando a gente deseja ser uma outra pessoa ou fazer algo como ela. E isso é realmente muito triste, porque é como se a gente estivesse negando todas as nossas qualidades ou falando que a gente não vale a pena porque nós não somos tal e tal pessoa. Só que nesse caso, vale a pena a gente relembrar algo bem simples, que é o seguinte: nós somos diferentes e você só pode ser você mesmo. Então, por exemplo, vamos supor que o meu sonho seja me tornar jogador de futebol e o meu ídolo é o Ronaldinho Gaúcho. Adivinhem o que vai acontecer se eu me equiparar a ele? Eu vou ficar maluco, porque o cara é fora de série. Ou seja, por mais que eu me dedique, eu jamais vou conseguir ser o Ronaldinho. E focar nisso só vai me trazer frustração e dor. Beleza, Patrick, eu acho que eu entendi e até que faz sentido, mas e aí? Como é que eu resolvo isso? Encontrando alegria no que você faz. Porque, repara só, se eu tô, por exemplo, jogando bola com prazer, com satisfação e me dedicando a isso de corpo e alma, não existe motivo e nem espaço para eu me comparar com os outros. Porque eu tô realizado, eu sei que eu tô dando o meu melhor
melhor e isso é tudo que importa. Agora, vale a pena dizer que isso não significa que você não pode se inspirar nas pessoas. Pelo contrário, é super positivo ter exemplos. Só não se esquece que cada um tem o seu caminho, as suas qualidades e o seu tempo. E sabe o que é mais legal? Você pode aplicar esse passo em absolutamente tudo que você faz. Sempre que você se pegar em algum tipo de comparação, volta a sua atenção para o que você está fazendo e isso naturalmente vai te trazer mais serenidade e alegria. E sabem como foi que o Pinóquio aprendeu isso? Errando. Porque ele, inicialmente, tentou ser pro Gepeto o filho que ele havia perdido. Então o Pinóquio se comprometeu a estudar, a ajudar o pai no trabalho, a ser normal, etc. Só que o comportamento que ele estava buscando para realizar essas tarefas não era dele, e sim do Carlo. E adivinha o que aconteceu? O Pinóquio se sentiu completamente vazio, sem valor, e o seu pai ficou zangado com ele. Isso tudo porque o filho queria ser alguém que ele não era. Portanto, a partir do momento que o Pinóquio abriu mão disso tudo e abraçou as suas qualidades e o seu modo natural de ser e agir no mundo, as coisas se encaixaram e o Gepeto passou a admirá-lo por quem ele era. Bom, agora nós chegamos definitivamente ao terceiro e último passo para superar as comparações e ele é o seguinte: esteja sempre no momento presente. Pessoal, vocês lembram que lá no início do vídeo eu disse que essa versão de Pinóquio explora a passagem de tempo de uma forma muito interessante? Pois então, nós precisamos lembrar que o Pinóquio, por ser um boneco de madeira, era imortal. Ou seja, todas as vezes que algo que seria capaz de matar qualquer pessoa acontecia com ele, ele ia para uma espécie de sala de espera, conversava com uma guardiã e depois de um tempo simplesmente voltava à vida. E isso fez com que ele desse pouco valor a tudo que acontecia ao seu redor. Afinal de contas, se você tem a eternidade pela frente, os pequenos momentos passam a não ter mais tanta importância assim. Só que numa dessas suas experiências de morte, a guardiã o alertou que todo mundo que ele amava iria morrer. E então, pela primeira vez, o Pinóquio se deu conta da preciosidade do momento presente. Isso fez com que ele aproveitasse muito mais a sua vida, dando valor a tudo que lhe acontecia, desde as coisas ruins até as coisas boas. E sabem qual foi o curioso efeito colateral disso? Ele parou de se comparar com os outros. Por quê? Porque a sua atenção estava tão voltada para a beleza da vida e para as coisas que aconteciam momento a momento, que ele nem sequer tinha interesse de olhar para o lado. E pessoal, essa é uma baita lição, porque se a gente reparar às vezes em que a gente se compara com os outros, fica claro que isso acontece porque a gente não está encontrando alegria no momento presente. Portanto, sempre que a narrativa na sua cabeça começar a falar mais alto, volta o seu foco pro aqui e agora. Afinal de contas, isso é tudo que existe. E se você cumprir esses 3 passos que o Pinóquio nos ensinou, ou seja, descobrir o que você quer, encontrar alegria no que você faz e dar atenção ao momento presente, pode ter certeza que não vai sobrar espaço e nem motivo para você se comparar com os outros. Pessoal, me contem aqui nos comentários, por favor, o que vocês acharam desse novo filme dirigido pelo Guillermo del Toro. Eu, particularmente, sou apaixonado pela história do Pinóquio e adorei a experiência. Aliás, se quiserem sugerir outras obras pra gente analisar, também é só deixar aqui embaixo. Bom, era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês hoje, então um beijo.